Muito bem, a Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Meu exame de linfócito deu 37,4 e os linfócitos atípicos deu 0. O que pode ser? Patrícia, o linfócito ele pode vir aumentado de forma pontual, né? A gente, bem na verdade, pode ter um aumento pontual do linfócito por causa de processos infecciosos, por assim dizer, né? Principalmente os processos virais, que são os mais comuns. Tudo bem que o aumento do linfócito também pode estar relacionado com outras situações, né? Como linfoma, por exemplo, como leucemias, como doenças relacionadas ao sistema hematológico, né? Ou seja, as doenças hematopoéticas, elas podem estar envolvidas realmente, as síndromes linfoproliferativas, elas podem estar envolvidas, podem fazer com que os linfócitos aumentem, tá? Então isso realmente pode acontecer. Mas a grande maioria das vezes, o que a gente vê em 99% das vezes no nosso consultório, quando a gente vê um linfócito atípico, um linfócito típico ou atípico aumentado, é realmente a passagem do vírus pelo organismo, onde numa tentativa de uma reatividade, de uma reação linfocitária, aquele linfócito tenta então eliminar aquele vírus, né? É muito comum, a gente está vendo agora nessa crise de coronavírus, do Covid-19, a gente pegar um hemograma de um paciente que tem linfócito aumentado, e a gente sabe que é o linfócito, muitas das vezes CD8, que aumenta, só que a gente vê o linfócito total, por assim dizer. Esse linfócito CD8 é o linfócito citotóxico, é aquele responsável por combater o vírus quando os anticorpos não conseguem neutralizar e também quando o sistema imunitário inato, as células dendríticas, os polimorfonucleares e vários outros tipos de células macrofagocíticas não conseguem, então, bloquear a entrada do vírus, né? Porque, bem na verdade, a gente tem dois mecanismos de defesa importantes, né? O sistema imunitário inato e o adaptativo. O inato é aquele que a gente nasce com ele, que a gente, de certa forma, a nossa primeira linha, uma das primeiras linhas de defesa. Há outras, mas é uma das primeiras linhas de defesa para combater o vírus. E depois a gente tem o adaptativo, que é um pouco mais demorado, que demora entre 7 a 10 dias para começar a funcionar e tem a sua plenitude a partir do 21º a 31º dia de infecção, né? Então a gente tem esse adaptativo, onde envolve então a produção dos anticorpos, que são produzidos no início da infecção, que é IgM, depois IgG, que é o anticorpo bloqueador, e também o linfócito TCD8. Então, quando o vírus não consegue ser detido pelo sistema imunitário inato e também pelo sistema imunitário adaptativo com a produção do próprio anticorpo IgM e até também da IgG, que é o bloqueador, então é ativado o sistema linfocitário, CD8, citotóxico, e isso pode acontecer realmente no hemograma e inespecificamente um aumento transitório desse linfócito, não necessariamente indicando que você tem uma doença grave ou uma doença assim mais complexa. Agora, certamente, se isso permanecer no seu hemograma, você precisa ter a avaliação do seu médico para que ele possa então fazer os chamados diagnósticos diferenciais, né? Poder descartar possíveis quadros virais e pensar em outras possibilidades. E uma das possibilidades também que aumenta o linfócito são as doenças linfoproliferativas, né? Ligada ao sistema hematopoético, tá bom? Em relação a linfócito atípico zero, é porque o que acontece? A medula óssea da gente, também, que é a medula óssea do nosso sistema linfóide primário, e o sistema linfóide secundário, que é a maturação desse linfócito, que é dado no baço, nos gânglios e outros órgãos, quando você tem uma produção muito grande de linfócito, então você acaba tendo erro na produção. É a mesma coisa que acontece numa fábrica, né? Quando a fábrica ela é submetida a uma grande quantidade de produtos, a produção de uma grande quantidade de produtos, então você acaba tendo muito mais produtos com erro de fabricação do que se você fizesse os produtos uma velocidade menor. A mesma coisa acontece na nossa fábrica de produção de células imunitárias, de leucócitos, né? Se você tem zero linfócito atípico, é porque você não tem uma necessidade grande de produção de linfócitos, tá bom? Esses linfócitos não estão sendo produzidos em grande quantidade e isso faz com que não haja erro na produção, por isso que veio 0% de linfócito atípico. Ou seja, a infecção não parece ser uma infecção grave. Agora, é importante nós deixarmos bastante claro que todas essas informações, elas precisam passar pelo crivo do médico. Existe todo um contexto relacionado a isso. Eu, bem da verdade, estou lendo uma frase isolada, né? E frases fora de contexto viram pretexto, tá? Então, frases
Fora de contexto, vira um pretexto. Você está me falando uma frasezinha fora de um contexto muito mais amplo que a sua condição clínica, que somente seu médico ele tem essa capacidade de entender o todo. Então, é importante que você converse com ele para que ele possa então dizer se é uma doença, uma infecção grave, se não é, se é uma doença realmente um pouco mais complexa ou não, uma doença mais simples, tá bom? Eu falei em termos de conhecimentos gerais. Abraço, Patrícia, obrigado.